Mas quando a gente observa a geopolítica como um todo, principalmente com o conhecimento de um professor especializado, o que dizer sobre isso? Ainda sobre o discurso de Donald Trump, nós vamos conversar com o professor da Temple University, é o Lucas de Souza Martins. Professor, olha, o noticiário internacional está daquele jeito, por isso que é tão importante ter a presença do senhor, porque é Venezuela, é tarifa, tem também o que aconteceu dias atrás com o México, aí tem outras guerras, é tanta coisa. Mas eu começo lhe perguntando sobre o Irã. Cada vez mais a gente vê notícias de, sejam aeronaves, armamentos, deslocamentos bélicos dos Estados Unidos em direção ao Oriente Médio. Nós estamos próximos de um conflito real? Bom dia, Elisa. Bom dia. Bom dia a todos que te acompanham aqui pela CNN Brasil. Bem, obviamente que o presidente Trump ele tem muito cuidado ao elaborar questões de política externa, principalmente num discurso de tamanho alcance, como é o discurso do Estado da União. A previsão que se existia era que pelo menos 30 milhões de pessoas estariam ligadas ao que dizia o presidente dos Estados Unidos ontem, sem contar também aqueles que acompanharão depois pelas redes sociais, os cortes. E é por isso que ele tem a preocupação de falar sobre o Irã com muito cuidado, porque exatamente no momento que nós temos negociações, inclusive de ambas as partes na Europa, uma preocupação exatamente sobre qual será o destino dessas conversas, até porque Donald Trump ainda não tem claro, dentro da Casa Branca, dentro do seu governo, o que exatamente ele prefere ou tem intenções com relação ao Irã. É necessário lembrar, por exemplo, que no confronto que nós tivemos entre Irã e Israel, em que o próprio Donald Trump havia sinalizado com muita clareza que a força militar, a força bélica do Irã havia sido destruída, e agora, mais uma vez, estamos diante novamente de uma situação em que é necessário discutir exatamente, mais uma vez, um ataque americano ao Irã. Ou seja, a discussão anterior que era a destruição, pelo menos aparente, da força bélica do Irã. E agora nós estamos novamente de volta à mesma discussão, ou seja, o que realmente aconteceu nessa investida militar dos Estados Unidos que impediu ou não o crescimento ou o desenvolvimento de uma bomba nuclear por parte de Teherã. O que nós temos como fato é que Donald Trump não tem muita clareza ainda a respeito do que vai acontecer e dos efeitos que podem ser gerados a partir de uma queda de regime. Ele faz sinalizações àqueles manifestantes que estão ali lutando contra o regime iraniano, ou seja, não há clareza ainda, e por isso que no seu discurso do Estado da União, ele sinaliza que prefere a diplomacia, exatamente para conter ânimos e ouvir da outra parte o que é possível fazer, até porque parece que neste instante Donald Trump está se colocando num beco sem saída com relação ao Irã por não entender com clareza quais são os efeitos de um possível ataque. Pois é, e enquanto ocorre essa fala do presidente dos Estados Unidos, nós também estávamos acompanhando, e destaco para vocês no site da CNN, Estados Unidos enviam caças F-22 para Israel em meio à tensão com o Irã. Nós também estamos atentos a isso, por isso que tivemos, após termos a fala do presidente dos Estados Unidos, estamos aqui com o nosso convidado, o professor, para que nós possamos compreender esse cenário de Oriente Médio. E aí nós temos um item em comum, quando a gente fala de Oriente Médio e fala de Venezuela, a gente tem um amigo em comum, que é o tal do petróleo, né, minha gente? Que pauta esses debates de Oriente Médio e de Venezuela. E por falar em Venezuela, professor, eu vou chamar o trecho em que Trump fala, é incrível como a gente se surpreende todos os dias, no noticiário a gente se surpreende. Trump chama a Venezuela de nova amiga e diz que a produção de petróleo americana cresceu com essa mudança dessas relações agora de muito amigos. Vamos ouvir o trecho e na sequência a gente ouve o professor. American oil production is up by more than 600,000 barrels a day, and we just received from our new friend and partner, Venezuela, more than 80 million barrels of oil. American natural gas production is at an all-time high because I kept my promise to drill, baby, drill. Professor, antes da captura de Maduro, a fala
sempre nesse quesito diplomacia, era muito assim: precisamos ajudar as questões humanitárias, os venezuelanos vivem uma ditadura, você tem fome, aí quem se manifestou a favor da Venezuela ele chamou de gente feia, olha como se a gente tem cara de... E depois da captura, só se fala em petróleo. Então, no fim das contas, Donald Trump atingiu aquilo que queria e ser amigo da Venezuela significa um sinônimo de lucro econômico por causa do petróleo? Pois é, Elisa, e é sempre necessário, quando nós analisamos o discurso de Estado da União, é necessário sempre analisar o que é discutido nos primeiros 15, 20 minutos, porque eles são aqueles temas que têm repercussão maior no eleitorado e também sinaliza aquilo que o presidente tem como prioridade em todas essas discussões. Um ponto muito importante também é citar que a Venezuela foi o único país, fora os Estados Unidos, logicamente, que foi mencionado durante esses primeiros 15, 20 minutos. O que isso significa? Que a Venezuela é, pelo menos na roupagem que Donald Trump traz nesse discurso, o único país que tem uma contribuição clara com relação a uma necessidade interna dos Estados Unidos, que é exatamente o preço do petróleo, o preço da gasolina nos postos de combustíveis. Isso dialoga diariamente com os americanos. O custo de vida é uma reclamação frequente do americano médio. Então, dialogar com temas relacionados à Venezuela, dizer que há um parceiro novo trazendo petróleo aos Estados Unidos, ou seja, haverá mais oferta, o preço vai cair. Isso sinaliza claramente que o Donald Trump ele tem interesse muito maior em cuidar especificamente da audiência interna e me parece que é um presidente hoje, e esse discurso do Estado da União ele vai revelar exatamente isso, é um presidente que está atento às suas necessidades eleitorais, até porque os americanos hoje, quando pensam nas suas críticas ao governo, eles apontam diretamente para as questões econômicas, para a questão do custo de vida, a dificuldade de se atingir o sonho americano. Tudo isso entra na equação e não necessariamente uma possível invasão ao Irã, a questões relacionadas à captura de Maduro. Ou seja, o presidente Trump ele precisa encontrar uma roupagem para justificar que aquilo que aconteceu em Caracas faz sentido para uma necessidade real da política interna americana. E é por isso que a Venezuela é citada nesses primeiros minutos desse discurso, exatamente porque dialoga diretamente, ou pelo menos tem a promessa de dialogar diretamente com um tema de preocupação dos americanos, que é exatamente a questão dos combustíveis e, mais precisamente, o preço da gasolina nos postos aqui neste país. Muito bem, compreendemos aqui parte da fala do presidente dos Estados Unidos com o professor da Temple University, Lucas de Souza Martins. Professor da Temple University, mas o senhor mora no Brasil ou mora fora? Eu moro aqui em Washington, D.C., e a universidade fica localizada na Filadélfia. São duas cidades que dialogam muito a respeito da história americana e é um privilégio, né? Sempre desfrutar um pouco dessas informações que vêm através das duas cidades. E a gente que tem orgulho, né, de ter brasileiríssimos ensinando, lecionando nos Estados Unidos. Bom frio para o senhor, hein? Porque haja neve aí nos últimos dias. Muito obrigada, professor.